Olá, muito boa noite. Começando mais uma live. Hoje um dia especial. Vamos receber a Elisa. Vai ser uma live muito legal. Vamos aguardar aí o pessoal aí chegando, né? O Instagram tá divulgando aí para as pessoas que já começamos, já estamos ao vivo, né? Vamos aguardar mais alguns minutos aí para ver a Elisa chegar. E qual vai ser o tema de hoje? Entre outras coisas, a gente vai falar do Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo é essa iniciativa para a prevenção do suicídio, né? Querendo ou não, nós vivemos uma verdadeira epidemia de suicídios, né? E às vezes a única coisa que a gente precisa é oferecer uma palavra amiga para a pessoa, né? Oferecer um abraço, né? Então, o Setembro Amarelo é uma iniciativa muito importante que vai salvar muitas vidas, né? Então, a gente vai falar um pouco aqui também dessa linha do suicídio. O pessoal já está entrando, né? Vanessa, Gilmar, Paola, quem mais está aqui conosco? Cabral, né? Darcy Cabral, muito obrigado pela presença de todos. Vai ser muito legal a live hoje. Fica aqui com a gente. Geise Gadelha, né? O pessoal vai chegando. Eu estava comentando então que um dos temas que a gente vai tocar hoje é sobre o Setembro Amarelo, que é uma iniciativa muito importante de prevenção ao suicídio, né? Infelizmente nós vivemos aí a epidemia de suicídios, né? Uma epidemia silenciosa que atua nos bastidores e que a gente só fica sabendo quando alguém comenta a fatalidade, né? Isso é muito ruim, né? Uma das coisas, um dos pontos da campanha é oferecer ajuda, né? Se você pode ajudar alguém, basta apenas oferecer ajuda. É tão simples quanto isso, ok? Então, faça a sua parte. Se você puder ajudar alguém, né? Apenas ouvir a pessoa já é o suficiente. Para quem está precisando de ajuda, está precisando desabafar, né? Isso não transforma você em um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, de forma alguma. Você apenas é um ombro amigo, uma pessoa que vai ouvir, sem julgamentos, sem fazer nada, nenhum tipo de consideração, né? É ouvir a pessoa para que ela se sinta abraçada, se sinta amparada e não se sinta mais sozinha, né? Já temos algumas pessoas aí. O Diogo, primeira vez está conosco aí. Diogo, obrigado, hein? O Kioshi está sempre conosco aí. Aline Cabral, a Eric Nishimoto também, primeira vez conosco, legal. Eu fiz uma publicação no LinkedIn ontem ou hoje, não lembro, e surtiu, né, um efeito inesperado aí. Muita gente que me acompanha no LinkedIn, um perfil extremamente profissional, passou a me seguir aqui no Instagram, que é esse perfil mais voltado para o desenvolvimento humano, né? Vamos aguardar a Elisa aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos aí, né? Vamos. Deixa eu ver. Elisa, se você já entrou, por favor, me chama que eu não estou te vendo aqui. Ok. Bom, para as pessoas que começaram, né, a me seguir a partir de hoje, que estão me acompanhando a partir de hoje, essas lives elas são focadas em dois. A Elisa está conosco aí agora. Esse perfil é focado no desenvolvimento humano, na hipnoterapia e também na programação neurolinguística, ok? A ideia aqui é apoiar as pessoas. Olá, Elisa, boa noite. Isso, pronto, Elisa está aqui conosco já. A ideia aqui desse perfil é ajudar as pessoas e dar algum tipo de apoio para que elas possam se desenvolver, né? Todos os meus posts são focados nisso. Boa noite, Elisa.
Tudo bem? Boa noite, amigo. Tudo bem por aí? Tudo jóia. Prazer em revê-la. Muito obrigado por estar conosco aqui hoje, né? Por aceitar o meu convite, né? Realmente eu tenho feito isso todas as semanas, só não fiz a semana passada, porque era feriado, né? E no feriado muita gente acaba não acompanhando, né? Então, mas a ideia, né, dessas lives tem sido da gente poder divulgar um pouco mais a hipnoterapia, a programação neurolinguística, né, por consequência, e mostrar o quanto isso pode ajudar as pessoas, né? Infelizmente, ainda há muito mito, né, na hipnoterapia. As pessoas, né, eu sempre gosto de citar isso, as pessoas sempre perguntam, e se eu não voltar? Né? Acho que essa é a pergunta padrão, né? Então, a ideia é essa, de desmistificar e a gente poder aí trocar uma ideia sobre as nossas experiências, né, como terapeutas, no apoio às pessoas. Boa noite, muito obrigado. Né? Gostaria de deixar a palavra para você agora. O prazer é meu e jamais poderia perder um convite vindo de uma pessoa tão especial quanto você. Eu tenho conhecido pessoas que são verdadeiros anjos e que se propõem a transformar a vida do próximo, mas para isso mudando muito o comportamento, não é? Os pensamentos, indo buscar conhecimento. Olá, Rosane, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Quem não me conhece, meu nome é Elisa, eu sou psicanalista e há 3 anos atuo como hipnoterapeuta. Tenho feito cursos e cursos, muitos mestres, muitos olhares, porque eu penso que a gente não pode parar nunca. Sempre tem algo a aprender para aquele que vai chegar. Então, quanto mais fichinhas você tiver para poder ajudar as pessoas, você também vai estar mais completo para isso. E também, sem contar, né, Wagner, que cada cliente, cada vida que chega é incrível, transforma a vida da gente, porque são histórias incríveis, não é verdade? E assim, agradeço o convite e estou aqui para perguntas e respostas, caso vocês desejam. E hoje, assim, você sugeriu vários temas, e eu só queria também, eu cheguei um pouquinho tarde aqui, mas reforçar o Setembro Amarelo. Eu não sei se você sabe, Wagner, o porquê do Setembro Amarelo. Você sabe qual o motivo? Sim, eu sei, por favor, fique à vontade. Eu fui pesquisar, viu? Porque, assim, eu sou aberta. Sempre que eu falo, nossa, não sei isso, opa, eu quero saber o que significa. E semana passada eu fiz uma live sobre medos, ansiedade, depressão e pânico. E que gera, muitas vezes, essa falta, esse vazio que leva a esse Setembro Amarelo. E aí são dados incríveis. 1994, não é tão distante assim. Um jovem na Califórnia, ele chama Mike M. Colorado, desculpem. Ele tinha um Mustang amarelo, ele tinha 17 anos. E ele vivia cuidando daquele Mustang amarelo. E todos na escola, ele estava ainda em época de processo de colégio, ele nunca deixou sequer perceber que ele estava num processo de tirar a própria vida. E devido a um rompimento emocional, ele tira a própria vida aos 17 anos. E a partir dali, no Colorado, em 1994, Estados Unidos, foi determinado o dia do suicídio. Os pais no velório, olha quanta dor, distribuíam para todos os colegas que vinham da faculdade fitas amarelas, para que os pais percebessem, né, o quanto nossos sentimentos são contidos, o quanto a gente não deixa descobrir quem é o nosso verdadeiro eu, o que está acontecendo com a gente. E eu digo uma coisa, nós, terapeutas, também não estamos livres disso. Por isso, tem aquele ditado, orai e vigiai nossos pensamentos o tempo todo. É uma história muito triste, não é? Exatamente, né? Acho que a parte mais importante era um jovem, né? E estatisticamente, o suicídio ele está aí contido na faixa até os 25 anos, é o maior índice,
né? Tem pessoas com mais idade, sim, mas a grande concentração está na faixa até os 25 anos, né? E o Setembro Amarelo é um grande alerta, em que ele conclama todos a apoiar. Se você sabe de alguém que está precisando de ajuda, né? Basicamente as pessoas se declaram com depressão, né? Sim. Basicamente isso. Mas tem muita gente que ele finge tão bem, que ninguém percebe que ele está mal, né? E quando percebe, a coisa já é tarde, né? Já se concretizou. E contar, né, Wagner, assim, após esse momento caótico que a nossa terra e todos os nossos irmãos humanos, né, a população em geral, não houve discriminação, todos nós passamos por situações bastante conflitantes em relação à perda de entes queridos, em relação a perdas materiais, muitas vezes, que levam a uma depressão. E, assim, foi realmente um boom, né? E eu agora estou lendo um livro sobre a pós-pandemia, de Leonardo Boff. É um livro sensacional, em que ele escreveu esse livro na própria pandemia, em 2020, e dizia que a gente já ia, que a mãe natureza estava sendo maltratada. Eu achei muito lindo isso. E que em algum dado momento, isso, pesquisadores de mais atrás, já sabiam que iríamos passar por algum momento a qual a humanidade deveria se voltar para si. E vamos dizer assim, lógico que eu quero uma casa, um carro, dar conforto para minha família e comer legal e beber uma cerveja gelada. Eu gosto também, né, Wagner? Você sabe que eu gosto. Mas assim, o quanto que nós muitas vezes nos preocupamos com isso e deixamos de viver com os nossos filhos, com nossos cônjuges, será que você, onde você trabalha, você está ali porque você gosta, né? O que nos move? E aí, quando a gente percebe, é aquela angústia, é aquele vazio existencial, é aquela dor que você não consegue. Tem gente, né, Wagner, que chega no consultório falando assim: olha, eu não sei nem dizer para você o que eu estou sentindo. Eu não sei o que eu estou sentindo. É uma dor que bate aqui no meu peito, que me afoga. Então, assim, teve uma pessoa que chegou para mim e falou: por favor, tira isso de mim. Me tira isso. A agonia, a angústia de uma jovem de 36 anos com um filho de 10 anos. E, assim, uma dor deslacerante. Como que a gente, como terapeuta, pode encarar uma coisa dessa, né, Wagner? E aí, o que a gente diz? Você fala muito, né, e também eu quero te escutar, não vou só eu ficar falando aqui na sua casa, mas sobre a junção da programação neurolinguística com a hipnose. E vocês devem ter visto o meu post. Eu acabei de chegar do curso do professor Alberto Delissola. Creio que você conhece Alberto, ele é um professor de Belo Horizonte. O professor Alberto é teórico. Foram 3 dias, teoria pura, explicando o momento do trauma pelo viés científico e como isso se acumula na nossa mente. E isso como mudar o processo. Aí entra ali, programação neurolinguística. Fala um pouquinho aí para quem está aqui. E, gente, vocês que... Ângela, linda, obrigada por você estar aqui. E, assim, são amigos meus, que agora são amigos seus, e a gente vai estar falando com todo mundo, não é verdade? E, assim, se caso você, meu amigo, minha amiga que está aí, tiver alguma pergunta sobre hipnose, algum mito, e, assim, já deixei uma pergunta, mas eu vou fazer a segunda. Hoje atendi um rapaz muito jovem, e aí ele entrou num transe profundo, ele veio muito angustiado, irritado e ansioso. E aí, com a técnica, ele relaxou de tal maneira que a gente conta. Eu vou contar de 1 a 5, e no 5 você abre seus lindos olhos. E o rapaz não abriu o olho, Wagner, não abriu o olho. Mas você percebia o semblante de paz que talvez há muito tempo ele não estava sentindo. Então, nós, como terapeutas, temos que ter a empatia, ou seja, entender esse processo dessa vida e deixar um pouco mais ele nessa sensação. E aí, novamente, agora eu conto de 1 a 3, mas no 3 você abre os olhos e pá! E fez assim, ele, né? Para não assustar tanto, né? E aí ele falou assim: Elisa, que paz é essa que você me trouxe?
Falei, não, Exato. foi você que encontrou a paz dentro de você. É um processo lindo, gente, né? E, assim, como ajudar as pessoas? Elas precisam chegar, né, Wagner? No mínimo, né? Exatamente. Conta como que funciona isso, junção, programação. E o Alberto fala, a programação neurolinguística, ela estatisticamente, ele vem com, olha, pensa uma pessoa que tem N artigo científico. Para tudo ele tem artigo científico. Agora, pensa numa pessoa que acredita que quando a programação entra em conjunto com a hipnose, ou seja, com o rebaixamento, ela é 99,9% eficaz. Então, aí vem você falando sobre essa técnica. Conte para nós um pouco, vai. Exatamente. Você colocou muito bem, o relaxamento que a gente induz a pessoa durante o processo de hipnose, ele é um relaxamento no limite ali do sono, né? Mas com uma diferença. No limite do sono, às vezes, já vem alguns pensamentos ruins que vão povoando a sua mente, né? Enquanto o relaxamento que induzido, a pessoa está tão focada nos comandos em que a gente está dando, nas orientações, em que ela não tem outro pensamento que não seja apenas o relaxamento mais profundo que ela consiga atingir, né? E aí tem pessoas que atingem um nível de relaxamento tão profundo que ela entra no sono, né? Quando você passa do limite, né, do relaxamento, você entra no sono. Em alguns casos, a gente tem que trazer a pessoa para um nível acima, porque durante o processo terapêutico, além do relaxamento, nós precisamos entrar com os comandos, né? com a interação com o paciente, para que ele possa trabalhar aquele trauma, aquele medo, aquilo que ele traz como um problema, né? E se ele está num nível muito, muito profundo, não tem jeito, aí você não consegue conversar com a pessoa. Então, é importante ele estar no nível intermediário, né? Mas, para efeito de relaxamento, para a pessoa, é como se fosse um sono profundo. Mas aquele sono bom, o sono relaxante, não um sono povoado de sonhos ruins ou sonhos mais agitados, né? Sim, e é sensacional, né? Porque aí você percebe que ali a gente também tem que dar um tempo, né? Porque mesmo estando no sono mais profundo, pelo professor Alberto, que ele explica assim também, a mente, ela entende um momento de paz. Porque o semblante da pessoa é como assim, um anjo. Eu amo o ser humano, né? E assim, relaxa de uma maneira que se você percebe que está em paz. E sim, temos que trazer um nível mais acima para continuar dando esses comandos, né? Para quem não conhece a hipnoterapia, para quem não conhece o Wagner fica em São Paulo, né, Wagner? Exatamente. Você fica em São Paulo. Eu atendo aqui em Socorro, uma cidade de interior, que o Wagner vai vir conhecer e vai vir aqui na minha casa. Está logo, logo, Wagner. E assim, aqui eu tenho tido procura das cidades vizinhas também, de pessoas que estão, sim, passando por situações. Olá, boa noite, Danilson, a todos que estão entrando. Tenho pessoas que chegam e de todos os cantos. E a maior parte das pessoas, qual é o problema? Angústia, vazio existencial, né? Não consigo parar sabe, me sinto sozinha. E aí, Wagner, vem aquela questão, né? O que é essa dor que eu sinto, dessa solidão, né? Que mesmo estando acompanhado, eu estou sozinho. Aí vem o Freud, psicanalista. Freud diz assim: todo ser humano tem uma incompletude humana. No momento em que abandonamos o ninho do ventre materno, para toda existência, vamos buscar retornar ao ninho, mas a gente não consegue. Então, quando a gente tem esse vazio, o que a gente tem que fazer, né, Wagner? O que eu digo? O que você deixou de fazer durante a sua vida e que você, quando fazia, gostava muito? Às vezes as pessoas falam, gente,
eu tocava piano, né? E parei de tocar. Ou eu pintava e parei de pintar. E por que que a gente não faz aquilo que gosta? Você que está me escutando, você se coloca na sua agenda, saiba que o cliente mais importante, seja hipnoterapeuta, seja médico, dentista, o que for, qual é o teu horário na sua agenda todos os dias? E sozinho, sozinho, para você, né? Esse é um dos caminhos para a gente preencher esse vazio existencial, né, Wagner? Exatamente. Você falou sobre, né, a pessoa quando é criança tem algumas coisas que ela gosta de fazer e com o passar dos anos, por vários motivos, ela deixa de fazer aquilo que ela gosta. Ao invés Sim, de seguir o seu próprio caminho, muitas vezes os pais, né, querendo o melhor para o filho, querem que ele faça a faculdade de alguma coisa, né? De direito, de medicina, de odontologia, e com isso forçam a pessoa a seguir um caminho para agradar o pai, para agradar a mãe, não o que ele mais gosta, né? Né, você, no começo da sua fala, falou em traumas, né? Os traumas são instalados, muitas vezes, por esse não que deixou de ser dito, né? sim, Ao invés de fazer aquilo que gosta, porque acha que o pai vai abandoná-lo, não vai apoiá-lo, não vai né, mais dar suporte financeiro, e tem pai que faz esse tipo de, vou chamar de chantagem, né? Ah, se sim, você não fizer a faculdade que eu escolhi para você, então eu não vou pagar, né? sim, E isso é muito, muito grave, porque às vezes a pessoa faz o que não gosta e fica infeliz durante a faculdade. E aí, já que perdeu 3, 4, 5 anos da vida numa faculdade, concluiu, fez o diploma, mas já que eu perdi 5 anos, então vou seguir a carreira. Quer dizer, já estava infeliz durante a faculdade, vai seguir uma carreira que não vai dar a alegria sim, que ela quer para a vida dela, sim, né? sim. Isso é muito complexo. Infelizmente, nós, né, seres humanos, nós vamos captando tudo o que acontece na nossa vida, ao nosso redor. E muitas vezes, algumas coisas muito simples acabam virando um verdadeiro buraco na nossa mente e na nossa emoção, né? E quando isso acontece, a pessoa, com o passar do tempo, vem para o consultório, como você citou muito bem, com aquele vazio existencial, com aquele vazio que muitas vezes limita até mesmo a ação da pessoa, né? A depressão é isso, é uma limitação de ação. A pessoa não tem vontade de fazer mais nada, a não ser ficar introspecta dentro, né, daquela bolha que se cria, né? E a maioria das pessoas fala assim, Elisa, o que que eu faço? Tem um monstro na minha mente que não para de ficar falando negativo. E aí lá vem eu de novo. Viés da negatividade, todos nós temos. Isso nós trazemos de nossos ancestrais, né, Wagner? Quando era aquela coisa, se saio da caverna sozinho, eu sou a presa, vou me comer. Mas se eu saio no coletivo, eu vou ganhar. Mas assim, quem aqui está escutando a gente diz um oi, é verdade, que de repente se tem um filho ou um namorado, ou seja lá uma pessoa querida, e que está para chegar e não chega. Ou você olha, caramba, mas eu mandei recadinho, não me deu resposta. Quem aqui que tem a ideia de que de repente essa pessoa parou para pegar um chocolate ou uma cerveja gelada e por isso ela se atrasou? Não, a gente só pensa porcaria. A gente só pensa, pá, bateu o carro, pá, aconteceu alguma coisa ruim. E a gente fica nesse viés da negatividade. E aí muito se fala, como que eu mudo o meu pensamento, né? Existem várias técnicas, né? Mas de tudo que eu tenho visto, Wagner, o que é o pensamento? Aonde inicia esse pensamento, né? Um pensamento, ele, tudo que é novo,
você é uma descoberta. Então, por exemplo, uma caneta que tem essa coisinha aqui, que é para a gente não estragar as unhas, meninos não sabem. Mas a gente não com unha comprida, a gente precisa ter essa ponteirinha. Não sei se vocês estão vendo. Quando eu vi pela primeira vez, isso não fazia parte do meu repertório. Então, aí a gente vai naquela coisa da nossa mente, da programação. Isso não fazia parte do meu repertório. Isso demorou para eu entender o que era. Então, eu não tinha um pensamento formado sobre isso. Do momento em que eu tenho um pensamento formado, opa, uma colega me falou, Elisa, você sabia que aqui você não precisa bater a unha, que você bate errado? Você vai com a ponteira da caneta? Uau, que descoberta! A partir dali, isso aqui me fez bem. Por quê? Quando eu tenho uma caneta perto de mim, eu não estrago mais as minhas unhas. O que eu quero dizer com isso? Um pensamento é formado desde que você dê uma validação para aquilo. Concorde ou discorde? Por favor, me corrija. Então, todo pensamento, ele vem de uma experiência, combina? Ele vem de algum fato que já teve um momento. Só que essa experiência, muitas vezes, vem de memórias. E essas memórias, elas rapidamente, elas buscam lá atrás. De repente, você escuta um grito na rua, ou mesmo aquela pessoa, como falou aqui a Rosane, verdade, tendemos a pensar o pior, só pensamos o pior. E aí, então, você escuta um grito, e aí você vai para aquele pensamento, putz, tá saindo BO na rua. Ou eu vou lá ver, porque a gente também gosta de ficar vendo a desgraça, né, dos outros, né? Quem que não para ver desgraça? É verdade, gente. Todo mundo é igual. Porque você fala, nossa, deixa eu ver como é para eu aprender para não fazer isso. Enfim, você vai lá ver, né? Por quê? Porque na sua cabeça você já passou alguma experiência traumática com gritos, entende? Então, nós estamos falando do pensamento. Olha que louco, né, Wagner? Então, todo pensamento é uma experiência vivida em memórias passadas. E se você não muda esse pensamento, você vai ficar com um pensamento recorrente, que é aquele viés da negatividade. Então, bateu o barulho lá fora, putz, eu lembro meu pai, ele era português, né? Mamãe é italiana. Mas lá em casa, engraçado que minha mãe era muito brava. E o papai vinha e ela já soltava os tamanco, né? Então a gente já entendia, a mamãe tá nervosa hoje, então, putz, vamos cair fora. Então hoje, quando de repente você vê ali uma situação de que está saindo um pouquinho da regra, eu vou cair fora antes que vire em cima de mim. Então são pensamentos que nos protegem e nos protegem para a nossa sobrevivência. E isso causa pensamentos negativos, sentimentos negativos, e se você, meu amigo, minha amiga, não cuidar, ele passa para sua fisiologia, ou seja, quantas vezes, tipo, né? Eu fui estacionar o carro ontem, eu sabia que era garagem, eu não ia parar, só que eu tive que ir um pouquinho à frente para retornar. Um senhorzinho lá olhou para mim e falou assim: não, 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 não. Você acha que eu não xinguei ele? Eu nem ia parar, me deixa em paz, cara. Eu estou estacionando aqui, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Não é porque a gente é terapeuta que a gente é equilibrado, gente. A gente também tem nossos momentos de certa fúria. Depois que eu consegui estacionar o carro, fiquei pensando, coitado, né? Eu não quero ser dessa maneira, envelhecer sem paciência, sabe? Envelhecer agindo de maneira abrupta. Para que fazer isso? Né? Porque o tempo dele... Calma, gente, calma. Agora eu confundi tudo, né, Wagner? Mas assim, o que eu quero dizer? Temos que abrir a nossa mente. Quando falar abrir a mente, o que é? Mudar o pensamento. E com as técnicas da programação, olhos abertos ou olhos fechados, se você quer, você muda. Boa noite a todos que estão entrando. Eu vi que aqui entrou meu personal. Entrou meu personal, vários amigos seus, vários amigos meus. E o que você, meu amigo que está aí, está gostando desse assunto? Você gostaria que a gente respondesse algo sobre a hipnose? Você tem curiosidade? Já apareceu para você, Wagner, pessoa que fala assim, não tenho problema nenhum. Eu só vim aqui que eu tenho curiosidade, quero saber como é isso. Como você reage com essa? Já apareceu muita coisa dizendo, pessoas dizendo, olha, mas o problema é que o meu filho não me escuta mais. É só esse o problema. E aí, quando você começa a perguntar, né, um pouco mais,
entrando com a programação neurolinguística, começam a aparecer coisas. Então, o meu filho não me escuta mais, virou meu filho é machista, igual o pai dele, e eles não respeitam mulher, e o negócio tomou um outro caminho, uma outra vertente, né? Também é comum a pessoa falar assim, não, é que eu tenho um pouco de ansiedade. Aí você vai seguindo, vai fazendo as perguntas, vai, né? E um pouco de ansiedade vira relacionamento abusivo no meio do caminho, vira um problema de relação com mãe, com irmãos, e a coisa vai se desdobrando, né? Então, começa, às vezes, a pessoa traz para você como uma demanda algo muito superficial, que é só aquele ponto que a pessoa imagina naquele momento, que está angustiando. Mas conforme você vai perguntando, conforme você vai aprofundando, vai aparecendo muitas vezes a origem daquilo ali. Porque nada acontece por acaso. A nossa vida é uma somatória, né? Graças a Deus, de vivências. Você vai vivendo, vai somando e só que não soma só positivo, soma negativo também, né? Então, coisas simples que às vezes teriam passado desapercebida, em uma determinada situação viraram um incômodo, viraram algo que trouxe uma crença limitante em relação a dinheiro, trouxe crença limitante em relação à minha performance como profissional, como pai, como mãe, como, sei lá, como marido, como esposa, né? Então, essas crenças limitantes, elas são criadas ao longo da nossa vida com situações, muitas vezes, até mesmo banais. Uma frase que alguém falou, num momento em que a pessoa estava desprotegida emocionalmente ou um pouco fraco emocionalmente, aquilo se transformou numa crença limitante de que não é um bom pai, não é uma boa mãe, não é um bom marido, não é uma boa esposa, né? Você já deve ter visto muita coisa assim, né? O que eu digo muito é assim, aquelas pessoas, né, que chegam e às vezes a gente até, quando conhece pessoas, a gente acaba, né, trazendo um pouco fora do nosso consultório, mas em nosso meio social, né? Gente, meninos, meninas que vocês estão aí, sim, a hipnose é fantástica. Gratidão é por você estar aqui ouvindo a gente e por você acreditar nessa ferramenta. E divulgue, porque é isso que o Wagner faz e eu também todas as quartas-feiras, Wagner. Eu faço, eu falo. Por quê, né? Porque a nossa vida o que veio essa pandemia trazer para a gente? Nós somos apenas uma formiguinha. Nós não temos controle sequer sobre nada. Então, por que muitos relacionamentos estão se desfazendo? Não só a âmbito pessoal, como profissional. Porque muitas pessoas estão simplesmente saturadas da onde estão trabalhando e querem saber, joga a toalha e cai fora. Tipo, roda a baiana e sai por cima, entende? Por quê? Então, isso eu digo. A nossa vida é como aquela bacia de jabuticaba. Hoje, nós temos uma a menos. O que você faz da sua vida? Eu gostaria de hoje deixar alguma coisa, uma sementinha em quem está aqui. O que você faz da sua vida? Como é o acordar para você? É segunda-feira, é horrível? Você vive só de sábado e domingo? Opa, sextou, quintou? Eu adoro também, mas segunda-feira, terça, quarta, quinta, todos os dias são mágica, simplesmente presentes que a gente ganha. E aí você fica, mas eu vou ter que trabalhar de novo. Meu amigo, minha amiga, se você está nesse nível, presta atenção, porque uma hora a conta chega. E como chega? Primeiro, com desânimo. Depois, algum sinal no seu corpo, porque o corpo, né, Wagner? O corpo fala. O corpo responde para você aquilo que você tem. Dores no joelho, fibromialgia, dores nas costas, enfim. Nós somos tão espertos
que nós temos um leque de doenças que a gente provoca. Então, o que que eu falo? Gente, acorda pela manhã, lave seu rosto, se olhe no espelho e diga: você é linda, maravilhosa. Não é com toda essa alegria todos os dias, tudo bem. Mas diga: você está viva. Já fizeram por você o maior presente. Abre teus olhos. Você conseguiu ir no banheiro, fazer o número 1 e o número 2 sozinha. É maravilhoso isso, gente. E o que que a gente faz? Já levanta de mau humor? Porque o marido roncou à noite? Porque o vizinho gritou e me acordou? E já começa aquele mau humor, aquele inferno. O que que você quer da sua vida, cara? A vida está passando. Não interessa se você tem 20, 40, 60 ou 70. Nós estamos para ser humanos, apenas isso, né? E nós vamos à busca de coisas que nós estamos vendo que não está fazendo bem para a gente. O número de pessoas, Wagner, olha o rosto das pessoas, olha o semblante das pessoas, as crianças agora. Eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que você está doido para retrucar comigo, mas é só que eu quero. Mas você me convidou, e você sabe que eu falo pra caramba. Ser grato pelo que temos, mesmo que nem todos os momentos são bons. Sabe, Rob Caldas, eu vou dizer uma coisa para você. Temos que aprender com os momentos que não são bons. Porque os que são bons, a gente nem percebe. Mas aquilo que te incomoda é aquilo que você tem que trabalhar. O que que não está sendo bom? Né? Então, tipo, eu não sou esse tipo de pessoa. Que tipo de pessoa é esse? O que que você considera tipo de pessoa? Ou qual que é o momento que não é bom? Concordo. Tem hora que a gente fala, putz, eu não merecia isso. Porque essa pessoa falou desse jeito comigo. Alto lá. Ela falou, se eu recebi, é porque talvez eu mereça o que ela falou. Porque se eu aceito o que ela falou, é que eu sou o que eu sou. Não sei se foi o Karnal, se foi o Cortella que falou que estava dirigindo, e um cara, ou ele cortou, sei lá, estava dirigindo e ele cortou alguma pessoa. E a pessoa virou para ele e falou: seu FDP! Aí, todos os movimentos são bons, o meu personal, o Flávio, tá aí, ó, o Marcelo, ó, tio Marcelo. Oi, hoje estamos nós, eu e o Wagner aqui. A Magda, querida. Muito gostoso ter essa família. Uns colaborando com o outro. Nós dois aqui divulgando toda uma técnica, não é verdade? Então, e aí, eu não sei se foi cortou ela, não. O cara, ele cortou o cara e o cara xingou. Primeiramente, boa noite. Wagner, será que ele vai fazer alguma pergunta daquelas cabelosas pra gente? Ui, que medo! E assim, o cara virou e falou assim, seu FDP, né? Xingou a mãe, coitado. Aí ele olhou bem, esse aí foi o careca, o Karnal. Ele olhou bem pro cara e falou assim, a minha mãe, eu sei que não é isso que você está falando, portanto, eu sigo o meu caminho. Gente, não é inteligente demais? Você conseguiria fazer isso, meu amigo, minha amiga? Você consegue olhar e falar, putz, não é comigo que está falando. Então, o que você fala agora? Agora a gente precisa tomar cuidado com o que fala, tem uns professores na sala, né? Brincadeira. Estou aprendendo com os momentos que não são bons. Andréia, isso mesmo. Eu também, e creio que o Wagner também, e muitas pessoas. A gente tem que entender por que que as coisas acontecem como acontecem. Oi, vizinha? Alessandra. Tá bom, vizinha. Seja bem-vinda. Nós crescemos na diversidade, sempre. Sim. Não é num tempo bom. Então, tem uma frase que diz que mar calmo não faz marinheiro bom. Isso mesmo. Então, se tiver tudo tranquilo, a gente tem uma tendência a cair na zona de conforto. E quando a gente cai na zona de conforto, a gente passa a correr riscos desnecessários, porque a gente baixa a guarda, deixa de prestar atenção nos riscos que nos cercam, né? Sim. E aí, por estar despreparado, às vezes nós somos surpreendidos com uma reação de alguém, e aí, qual é a tendência? É contra-atacar, é reagir de maneira mais impulsiva, né? Então, o momento, o mar calmo é um péssimo professor, né? Eu sempre digo que a zona de conforto é o pior lugar para se estar,
Porque o que te protege também te aprisiona, né? Você se sente tão protegido, que você não consegue sair daquele local, daquele espaço. E com isso, você cria vícios, cria crenças limitantes de que seu espaço é apenas aquele ali. Essas crenças limitantes vão, cada dia, podando a sua capacidade como pessoa, como profissional, como marido, como esposa, né? Isso só vai piorando. Então, a zona de conforto, ela é terrível para o seu crescimento profissional. Todo mundo busca estabilidade, 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 porém, a estabilidade, ela te dá essa falsa sensação de estar protegido, né? E nesse momento, você fica muito propenso a ser surpreendido de maneira negativa, né? Sim. Mas esse meu amigo é sabido, é sábio, é sabido. Aproveitando esse gancho, eu quero só dizer assim para você, isso tudo tem muito a ver, e eu entendo muito o que você está falando, porque muitas vezes, como profissional, não, eu digo assim, eu na minha área, onde eu me dedico a cuidar das pessoas, mas acima de tudo, cuidar de mim mesmo. Isso. A cada dia uma superação, vencendo um dia de cada vez. Isso mesmo. Mas com o que o Wagner falou sobre a zona de conforto, tem muito a ver, Wagner, com pessoas que a gente conhece muitas vezes, dentro da nossa casa, ou alguns colegas, que fazem um curso, um único curso, né? E dali fecha, feito cabresto de cavalo, e vai, e só nesta linha. Só que a gente tem que entender que seres humanos, assim como nós, não somos iguais. Então, as demandas vêm diferente. Então, quando eu abro meu olhar e vou buscar outros olhares de pessoas que já passaram, ou de pessoas que estão lá na frente, eu só tenho que entender que eu só sei que nada sei. Então, a vida vai trazendo, né? A galinha de Leonardo Boff, que é quem ela falou aqui, a metáfora que acostumamos a ser condicionados numa zona de conforto. A águia e a galinha. Marcos está falando. Marcos, esse eu não li. Isso mesmo, né? Então, o que eu digo assim, nossa, dá trabalho, né? A gente ir para cursos, a gente deixar a nossa zona de conforto em casa, passar 2, 3, 4 dias escutando grandes mestres falar. E muitas vezes você fala, nossa, Elisa, mas você vai ali, você vai ali, você vai ali. Eu vou. Se eu tiver condições, estou aberta e vou. Por quê? Eu consolido a minha filosofia quando eu pesquiso naqueles que já estão atuando. O que eles têm, o que está dando certo para eles. Diga-se de passagem, sobre Mesmer, né, que a gente aprendeu muito com o grande mestre, o nosso querido Marcelo Ben, um amor de professor. Eu ainda coloco ele, ó, número 1. Mas assim, ainda, né? Olha só como eu coloquei. Mas assim, o que eu quero dizer, a gente tem que ter, né, em todos os profissionais, gente, como que eu preencho esse vazio? Como eu falei hoje para o meu cliente, é como se você tivesse, ele saiu de um relacionamento, é como se de repente alguém entrasse e tirou tudo da gaveta. E agora, eu faço o quê? Porque eu apostei todas as minhas fichas no relacionamento. E agora eu não tenho mais. E o que eu vou fazer? Momento, né? Um momento, respira fundo. Deixar essa dica para todo mundo, respiração. Primeira coisa que nós nascemos como seres humanos é o segredo para levar a gente até a vida tranquila. Respirem, respire 4, segura 2 e solte tantas quantas vezes. Esse é o nosso remédio de hoje. E aí, que nem eu digo, como eu vou encher essa gaveta de novo? Porque o vazio vai existir. Porque eu estava acostumado com uma situação. Como? Preenche sua cabeça com coisa boa. Vai buscar coisas que você, de repente, não deu tempo de fazer. Eu vou buscar e busco, e você sabe disso, em livros, em cursos, em mestres, em colegas como Wagner, que eu só aprendo muito também. Então, assim, é a dica, gente. Nós estamos passando por momentos em que muitas vezes a gente está dançando no sabão, vamos dizer assim. Vamos nos fincar. Vamos buscar o verdadeiro
quem nós somos, né, Wagner? É bem por aí, né? Hoje mesmo eu estava estudando aqui uma das técnicas, né, que é para síndrome do ninho vazio. E o que é a síndrome do ninho vazio? Basicamente né, o pai e a mãe que criou o filho, em um determinado momento, né, esse filho, essa filha, vai embora de casa, quer seja por causa de faculdade, porque se casou, ou porque atingiu uma maturidade e quer ter seu espaço próprio, né? Sim. E a partir daí, toda aquela construção daquele lar que tinha como centro o filho, né, fica oco, porque o filho não está mais lá. E aí o pai e a mãe, muitas vezes, principalmente se já estiverem aposentados, alguma coisa assim, deixa de ter uma motivação, porque o centro do lar não está mais lá. Não é que ele, né? Melhor que ele tenha saído do que tenha morrido, né? Mas se vamos pressupor que ele saiu por vontade própria, foi construir sua própria vida. Essa pessoa vai voltar em algum momento, ele não deixou de existir. Então, para quem ficou, essas pessoas precisam ocupar o espaço que aquele filho ocupava. Vai fazer um curso, vai fazer uma atividade, ou vai fazer serviço social, vai prestar um serviço social. Se você tem tempo para isso, vai prestar um serviço social, né? Mas o mais importante é ter a certeza de que o filho um dia vai embora e estar preparado para isso, para que não seja uma ruptura, né, tão grande, criando essa sensação de vazio, né? E muitas vezes a sensação de vazio é tão grande, que a pessoa precisa de uma ajuda de um terapeuta para poder tentar encontrar o caminho novamente para o seu próprio eu, né? O seu verdadeiro eu, né? É bem isso, né? A gente escuta falar muito, olha lá quem entrou também, a nossa querida amiga Fernandinha, a Fernanda. Ah, gostoso estar em família, né, Wagner? Que saudades que dá. E aí eu digo para vocês, isso que o Wagner está falando é muito sério, gente. Olha que gostoso, nós estamos numa live, aonde nós estamos com o nosso querido professor Marcelo, que também deve ter muito para fazer e está aqui com a gente. E a gente vai criando laços humanos verdadeiros. E eu poderia, assim como o Wagner, continuar só no nosso consultório, quietinho. Nessa noite de terça-feira, aqui na minha cidade, está um forno. Não sei como está aí, mas aqui parece que esqueceram o fogão ligado lá fora. E aí, assim, o que eu quero dizer? Buscar conhecimento. E um conhecimento, ele preenche todos os vazios. E a gente muda. Então, tipo assim, ontem eu não gostava de vinho. Até ontem, todo mundo sabe que a Elisa não gostava de vinho. Só que veio um frio muito violento. E aí, eu comecei a gostar de vinho. Nossa, mas como assim? Gente, eu não tenho cabresto. Eu posso abrir a cabeça. Eu posso entender que eu estou aqui para tudo. Então, não tem curso. Gente, olha, crochê, tricô, pintura, macramê, tem um monte de coisa nesse mundo que a gente não fez. Pegar uma série, assistir um filme que preencha a vida da gente. Isso nos traz alegria. Elisa, eu não tenho hábito de ler. Olha, Ponte ao Futuro seria uma boa dica. Olha o Denilson lá, obrigada. Esse eu vou anotar. Esse eu não, acho que eu não assisti. E aí, o que eu digo quando a gente... Você já assistiu? Danilson é parceiro do curso de programação neurolinguística. Estava lá comigo. Não é? Olha, Denilson, então você está entendendo e sabe até muito mais do que eu mesmo. Porque programação eu ainda não fiz. É um que está lá na minha listinha. Ultimamente eu tenho só seguido o nosso mestre, o Marcelo. Aonde ele vai, eu estou arroz de festa, chego primeiro que ele. Por quê? Gente, quanto mais a gente faz aquilo que a gente gosta, mais se sente feliz, se sente completa. Eu também tenho minhas gavetas vazias. Em dado momento da vida, as gavetas esvaziaram. Você estava falando do vazio do ninho, né, Wagner? E eu digo uma coisa, que você ainda é jovem. Aprendendo muito. Me diga qual o próximo curso que eu vou também. Se você for, eu vou também. E o que eu digo assim para você,
um dado momento, eu sei que eu fiz isso com a minha mãe também, e que as pessoas que já têm filhos com mais idade, também fizeram com seus pais. Mas eu nunca tinha imaginado o quanto que nós, quando a gente cresce e faz a sua família, né? Como no caso, meus filhos, eles vão para a vida, mas não é só na vida acadêmica ou profissional, mas que vai para a vida em relacionamento. Eu uso até um termo um pouco pesado, sabe? Porque eu ainda estou tentando organizar melhor esse termo. Eu digo que é a morte do ninho. É chocante, não é? Porque você não reconhece mais o teu filho. Você não reconhece mais. Você não é mais aquele menino que era para sua mãe. Você mudou. É a morte do ninho. E é duro. Porque quem é essa pessoa agora? Como assim? Né? Se ele se transforma em pai, um pai amoroso, carinhoso, e tipo, e bonito, né? Ele é um lado bonito, mas tem um outro lado que quando você olha, já tá lá com a sua, vamos dizer assim, tá faltando um pouquinho de cabelo, já tá com a barbinha branca, já parece até um meio senhor, um senhor de meia idade. Mas quem é esse cara? Porque eu não sei, eu não vivo mais com ele. E tem coisas que ele faz que ele não fazia. Quem é esse cara? Então eu digo para você, mamãe, Carol, tá muito legal. Obrigada, Carol, é porque você tá aqui. E assim, Exatamente. o que eu digo? O que eu digo? Nós temos pais e mães. A gente tem que viver a nossa vida. Temos que nos dedicar a nossos filhos, a nossos companheiros, sim. Mas antes de tudo, todas as fichas estão comigo. Comigo. Porque eu vou me transformando a cada dia na minha vida. E eu tenho que aceitar que os filhos, quando saem para um relacionamento, eles também são outras pessoas. E não é mais aquele menino que você pode chegar e falar, sabe, Wagner, a sua camisa está amassada. Ops, a esposa não vai gostar. Entende? Entende? E, tipo assim, eu não gosto, não, eu sempre fui assim, tipo, sabe? As crianças tinham que andar organizadas. E hoje as crianças não andam mais. E se eu vou dar uma bronca no menino de 40 anos? Ups, ele não é mais teu filho. Ele é apenas um ser humano. Entende o que eu falo? Faz sentido? Faz todo A sentido. a vida tem me mostrado umas coisas totalmente que eu nunca imaginei. Mas por que a gente abre a cabeça desse jeito? Porque não é só no amor, é na dor que a gente aprende. O que essa dor está querendo dizer para mim? E por que eu vou ficar me vitimizando? Então, o que eu digo? Se você que está aí, meu amigo, minha amiga, está com alguma situação de dor, de perda, de, sabe, incompreensão, se você discutiu com alguém, deixa quieto, tá tudo certo, vai chegar a hora. E faça uma ponte a chegar a essa pessoa. Porque nós temos que ser as pontes dentro da nossa casa, mesmo que tudo te ofenda. Porque se ele fez, é porque agora ele pensa desse jeito. Difícil, né? Mas a gente consegue, não é? Com certeza. A Fernandinha, que bonitinha. Saudade, ô Fê. Vamos marcar uma live nós três, porque sabe que pode dividir a nossa live aqui com mais uma pessoa. Imagina, eu falando do jeito que eu falo, não deixei de falar até agora. Fala, Wagner, fala. Não, mas é para isso que eu te convidei. Você é a convidada para trazer essa experiência para nós, compartilhar conosco aí, com esse público todo, né, com quem está nos acompanhando, toda essa sua experiência, né, com a psicanálise e com a hipnoterapia, né? É muito legal isso, né? A gente estava falando de traumas. Você vê que, às vezes, um trauma ele vem de coisas que fazem parte do ciclo da vida, fazem parte da natureza humana, e a gente não está preparado, nunca está preparado para essas coisas. A gente nunca está preparado para separação, para perda, para ruptura, nunca. E é muito importante a gente ter esse trabalho mental de saber quem nós somos. Por que a gente sofre tanto na perda, na ruptura? Porque a gente, junto, vai a nossa identidade, né? Então, quanto mais você sabe quem você é
e aí, num tratamento, né, de hipnoterapia, essa é a busca do eu, é a busca do eu interior. O que é o trauma, o que aquilo está fazendo com a pessoa e quem é o eu interior que precisa ser resgatado, né? Precisa vir à tona. A pessoa que, de alguma forma, está escondida lá dentro, né? Então, num processo que a gente faz de ressignificação, eu não gosto muito dessa palavra ressignificação, né? Eu gosto mais de dar um novo significado para aquele momento, né? Acaba convergindo para o mesmo ponto, mas eu acho que fica mais claro, né, dessa forma. Sim. Então, quando você dá um novo significado para aquele momento de dor, para um momento de angústia, para um momento de fraqueza, você acha que fracassou, que fraquejou, é muito... é uma glória. Por quê? Porque você entende que você é um ser humano, tem suas capacidades, tem suas fraquezas, mas que você vai seguir em frente. Vai seguir em frente e aquilo não vai mais impactar, não vai mais te afetar daquela forma. A memória nunca vai ser apagada, nunca, de forma alguma. O que não pode é o sentimento associado àquela memória te causar dor, te causar angústia, ficar aquela dor no centro do peito que angustia, que são dias e dias sentindo a mesma coisa. Isso é que não pode, né? E é para isso que a hipnoterapia está aí, para poder dar um novo significado de maneira rápida, né? É por isso que chama terapia breve, né? Porque ela é muito rápida. Eu costumo trabalhar aí na casa de 5 sessões, mais ou menos, né? Não sei. Isso, eu te perguntar isso agora. Porque assim, a pessoa fala, mas quanto tempo? Eu ouvi dizer que uma sessão resolve. Gente, se essa dor, esse sofrimento e esse desencontro de si, às vezes, 9, 10, 20, 30, 40 anos, como é que uma sessão de 2 horas pode ajudar a pessoa? Então, o que a gente precisa, né, Wagner, é divulgar que a gente é obrigação, né? Olhar o outro e cuidar do outro como a gente gostaria de ser cuidado. Imagina você que você descobriu ali a receita do bolo, né? Você tem os ingredientes, mas você não sabe a ordem que deve ser colocada. Você descobriu os ingredientes, mas eu coloco o fermento primeiro, o ovo depois, não sei quem aqui sabe fazer bolo, mas o que eu coloco primeiro? Então, no momento que você sabe os ingredientes desse bolo de chocolate, para quem gosta, lindo, maravilhoso, como é que eu faço como que tá isso? Então, existe uma dosagem, um momento de cada ingrediente, de cada conteúdo. E para isso, uma única sessão não faz milagre. Então, vamos parar de fumar. Vamos parar de fumar. Não é assim que funciona. Eu atendi uma pessoa e já teve também um caso que o próprio grande mestre Marcelo, ele conta, né? Mas assim, ele fumava 3 maços por dia, tá? E tipo assim, tava já parando de fumar tal, só que não tava conseguindo zerar. Então ficou com um maço, sei lá, 10 sacos de cigarro, ficou com pouca coisa. Mas quando que ele fumava mais, que ele não conseguia controlar? Todo final do dia, ele já, médias dos seus 50 anos, por aí, ele ia visitar a mãe. E assim, a mãe morava numa casa simples, então os dois iam para fora e a mamãe fumava. A mamãe lá dos seus 70 anos. Era o momento de ficar com a mamãe. Vamos tirar o cigarro dele, porque a mamãe não vai parar de fumar. Mas você tira o cigarro de uma pessoa que faz companhia para fumar junto com a mamãe? Gente, não dá. Não dá. Entender, e quando começa a mexer o inconsciente, é uma caixa de Pandora. Fernanda, é verdade. O negócio lá faz pufi, igual os coraçãozinhos aqui, faz pufi, pufi. E no caso, a gente não tem como, nós não temos, é como eu falei para uma pessoa, não tem como, de repente, eu chegar e falar, olha, você, em 1 hora a gente conserta só. Isso não é carro, gente. Não é carro. Nós precisamos organizar. E, por exemplo, a pessoa vem com um acúmulo de situações. Você utiliza a hipnoterapia, a programação, ela resolve um pouco, ela dá um passinho. Mas isso aqui continua.
E aí vai se fechando, e aí precisa de mais sessão. Então, o que que eu falo? Eu também atendo, em média, 4 sessões, e se eu vejo que a pessoa precisa, a gente vai, que nem eu falo, a minha intenção é que você saia por aquela porta, a maneira como você sempre sonhou. Mas precisa perguntar primeiro qual é o seu sonho, porque às vezes a pessoa gosta de ser vítima, então não vai melhorar nada, né, Eva? Mas é bem por aí, né? Exatamente. É isso. Muitas vezes, uma sessão dá para resolver? Dá. Fobia de barata dá para resolver uma sessão. Fobia de elevador dá para resolver em uma sessão. Né? Depende qual é a demanda. Mas muitas vezes a pessoa traz que tem uma fobia de alguma coisa e quando você tira aquela fobia, aí se descobre que tem a caixa de Pandora que a Fernanda falou. Aí vem muito mais coisa atrás, muitos outros sentimentos que estavam escondidos, né? Sim, sim. Temos muitos casos. Tem um caso de uma menina que ela estava passando situações complicadas. Ela queria que eu tirasse, não é nem fobia, mas odiava, ficou até feio falar, né? Ela não gostava de comida quando ela via cebola. Imagina. Então, tipo, ia um casal e jantar na casa de colegas e tal, aí veio ali um pedacinho de cebola. Ela conseguia enxergar a cebola. Pô, era só a cebola, cara. Era só a cebola. Era só a cebola. Aí ela lembra que um dia, ela era pequena e a mamãe estava chorando. E aí ela pergunta para a mamãe, mamãe, por que você está chorando? Ah, é a cebola. A mamãe estava fazendo almoço e cortando a cebola. É a cebola. A gente sabe que a mamãe, tudo bem, chora por cebola, mas não era a primeira vez que ela chorava. Entende? E a gente teve que fazer um trabalho muito bonito para que ela amasse cebola. E aí, então, hoje ela come pizza de atum com cebola. Olha aí, que vitória. E foi a libertação. Ai, que delícia, não é verdade? Então, assim, você, meu amigo, minha amiga que está aqui curtindo Wagner, essa cabeça maravilhosa, esse terapeuta que cuida do próximo, como cuida de si mesmo. Tá gostando do nosso papo? Achou que tá legal? Tem alguma pergunta para gente? E assim, estou à disposição de vocês, assim como o Wagner também. Eu sei que ele me convidou, mas eu falo demais. Você sabia disso quando me convidou? Eu amei, estou adorando. Pelo seu conhecimento, por tudo que você conhece muito, a gente já fez alguns cursos juntos, e aí tem a empatia, né? E da gente estar focado no mesma diretriz, né? De tentar ajudar o próximo. Já o Instagram vai cortar, vai derrubar a gente aqui, tá? Porque já deu uma hora. Então, queria te agradecer. Passa voando, uma hora passa voando, né? É gostoso, né? É muito gostoso. A gente já deixa marcado um próximo bate-papo aí, com certeza. Sim. Sem contar que a gente vai se ver, no próximo final de semana, novamente no curso. Mas você fala, Elisa, você vai ver tudo de novo? Gente, não é bem assim. Fizemos online, agora nós vamos no presencial. E assim, só de estar lá, estar com os colegas, isso que eu falo, você está sentindo vazio especial? Você está com alguma situação? Um caminho que eu tomo, Wagner toma e algumas pessoas que eu conheço, busque conhecimento. Busque entender de onde vem seus problemas, a sua mente. Por que você não dorme? Aí a pessoa fala, eu não durmo à noite, tá? E dorme durante o dia? Vai. Vamos conversar legal, vai. Então, assim, estaremos juntos, Wagner, na outra semana. Eu já vou na quinta-feira. Eu quero sentir aquele ar de Porto Alegre, do nosso querido Marcelo. E eu estou muito ansiosa. Ansiosa não. Como é que fala mesmo? Esperançosa também não. É uma outra palavra, mas não é ansiosa, não. Entusiasmada. Estou muito entusiasmada. Só de saber que você vai também. Que legal, estaremos juntos e certamente, só me convidar, estarei aqui. Paola, vou ter que ir para Poá jantar com a Elisa. Vamos lá! Poá, o que é Poá? Acho que é o aeroporto, né? Porto Alegre. Paola, vamos sim. E assim, eu gosto de uma cerveja gelada, tá? É Heineken. Eu bebo mesmo. Porque, gente, vamos ser felizes. Por favor, você que está aqui com a gente, vamos ser felizes.
Se você percebe teu filho com alguma situação, eu tenho atendido crianças de 10 anos em sofrimento. Eu precisava só falar mais isso. Perceba aí seu filho se tem algum problema de terror noturno. Eu atendi um menino de 10 anos e uma menina de 21 anos, que elas têm problemas para dormir. E sabe onde está o problema dela? Um desenho que se chama Momo. Você conhece, Wagner? Já ouviu Como falar? chama? Momo. A Momo. Alguém conhece? Nunca ouvi falar. Não? Tá. A Momo, ela aparece, não sei em qual desenho dessas crianças, e ela aparece como mensagem subliminar. Ela é uma galinha que tem uma caricatura do México com aqueles olhos de caveira, boca cheia de dentes e dedos de galinha. E essa Momo, ela traz uma mensagem subliminar, pasme, até dá arrepio só de falar, para que as crianças desenvolvam depressão, ansiedade e suicídio. Que coisa terrível. Quem criou a Momo foi um psicopata, e essa figura, ela passa rapidinho nos desenhos. Tanto um quanto o outro viram os desenhos e, em hipnose, confirmaram o medo da Momo. Olha isso. Olha isso. Meu Deus, eu também... E é algo que, em estado de vigília, jamais vai conseguir se lembrar ou perceber. Sim. Então, tem assim, que ir para vocês aí, olhem o que seus filhos estão vendo. Façam uma varredura, porque com 4 anos, essa criança, alguém deu para ele ver um desenho, e isso assustou essa criança até hoje. Então, a nossa internet, as nossas mídias, é maravilhoso, mas cuidado, papai e mamãe, porque o monstro pode se instalar na cabeça do seu filho e levar para a vida toda um monstro que tira a paz. Por um acaso, esses dois só passaram a ter um sono perturbado. Mas e se fosse algo pior? Tem medo. Por enquanto, tem medo de ficar sozinho. Pode deixar a luz acesa, mas não fica sozinho. Não dorme sozinho. É terror noturno, que a gente fala. Tá? E assim, gente, foi horrível da percepção dessa criança quando o Momo foi colocado em vários desenhos e vídeos do YouTube. Isso mesmo, Fábio. Eu não tive tempo de pesquisar, mas assim, a criança, tipo, ela não dorme sozinho e a partir dali começa a desenvolver outros sintomas, porque a gente nunca sabe, por exemplo, um trauma, né, Wagner? Acontece uma situação, você vê seu papai macetando a cabeça de sua mãe, que isso é muito normal, né? Muito normal, vamos dizer. Mas acontece, né? De famílias que às vezes o papai é alcoólatra e bate na mamãe, e aquela criança vê aquilo. Ali se instala um trauma, tá? Só que assim, é um trauma? Você tem certeza que a criança entendeu aquilo como trauma? Ou simplesmente uma briga de gente grande? Pode não ser trauma aquilo. Mas a partir dali ele pode entender que homens são bravos, homens mandam nas mulheres. Então não é o trauma de que bateu na minha mamãe, mas o trauma de que para ser homem eu tenho que ser forte como meu pai, eu tenho que bater nas mulheres. Então a gente tem que entender as raízes de cada um. Ele chega uma mãe e fala assim para mim: minha filha, com 3 meses eu passei um sufoco, com 7 meses quase perdi, eu acho que ela é assim por causa de tudo que eu passei na gravidez, e nananana. Aí eu falei para ela: escuta aí, assim, tudo bem, nossa, eu sinto muito que você passou tudo isso, mas só para uma pergunta só, essa é a sua visão sobre o que você passou e o que você julga que a sua filha viu. E aí, quando questionada, porque foi a filha que vem, não era nada disso. O problema dela não é nada disso. Não é nada a ver. Mas a mãe incute na cabeça da criança, porque ela fala: passei pouco, 7 meses, ela conta para se, vamos dizer assim, para tirar um pouco da culpa. Cuidado.
A gente tem um olhar e cada um tem o seu olhar. E é isso que a gente precisa deixar hoje aqui, né, Wagner? Então, Exatamente. assim, pessoal, a lição de hoje, respiração. 4, 2, quantas vezes for possível. E só que assim, cuidado, porque estamos em época de pandemia, não vai baforar na cara de ninguém, tá bom? Mas assim, pare onde você estiver. Quantas vezes for necessário. Pressão 12/8. Devolve sua pressão, como o tio Marcelo fala, né? Volta no seu racional para você poder repassar aquilo que você pensa, tá bom? Wagner, muito agradecida, estou muito feliz. Obrigado, você encheu meu dia de alegria. Já foi um dia bem feliz hoje, mas assim você me terminou esse dia com muita alegria. Obrigado. Tio Marcelo está aí também. E saudade de você, tio Marcelo. Logo, logo nos veremos. O Wagner vai também, viu? Espere por nós. Porto Alegre, espere por nós. Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer ter você comigo hoje. Um prazer ter todo esse pessoal aí que nos acompanhou durante toda a live, né? O Marcelo aí com a gente. Eu queria agradecer a todos, né? Realmente uma hora passa voando. Se a gente fosse continuar aqui falando os temas, a gente tem exemplos para falar, né? Por muitas horas. Mas também a gente precisa também respeitar os horários das pessoas. Daqui a pouco as pessoas querem ir jantar, né? Tá no horário também. Então, eu vou fazer meu miojo aqui, né? Você vai fazer miojo aí também? O miojo do tio Marcelo, sabor churrasco, é isso? O meu vai ser sabor ovo. Mas tá tudo certo. Muito obrigado. Boa noite para todos. Um prazer estar aqui com vocês. E na próxima terça, mais uma live aí com vocês. E amanhã teremos a minha live. Estarei vamos lá. falar sobre o quê? Hipnose. É lógico. Até mais. Beijo a todos. Tchau. Tchau. Boa noite.